O perigo da dúvida. E eu pergunto, quem não tem dúvidas? Eu penso que todos nós temos, né? Uns mais, outros menos. De repente pensamos, mas vou ou não vou? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço? Acho que todos nós temos, né? Temos algum momento que ficamos ali naquela dúvida. Agora, o que não podemos é ficar muito tempo em dúvida, né? Um pouquinho até justifica. Há uma frase muito comum nas estradas no Brasil, que é um país cortado de norte a sul, né? Pelo menos era no passado, e infelizmente ainda é, por estradas nacionais. Não tem assim muitas autoestradas, né, para o volume de tráfego que há. Então, nas estradas, né, há estradas que ligam as cidades umas às outras, por exemplo, 600 quilômetros de distância, são aquelas estradas, né, uma faixa para lá, outra faixa para cá, e há os trechos onde pode, então, se ultrapassar os caminhões e outros carros. Então, uma placa muito comum que você vai ver nas estradas, escrito assim, na dúvida, não ultrapasse. O que isso quer dizer? Se você não tem certeza se vai conseguir fazer com segurança a ultrapassagem, o melhor é não ultrapassar. Então, às vezes, a dúvida ela pode ser um fator de segurança, como pode ser também um fator de destruição. Já que falamos sobre isso, há uma situação que ocorreu há mais ou menos aí uns 20 e tal anos atrás. Uma irmã nossa estava voltada de uma conferência, estava a ser guiada por um outro irmão que ia com o carro à frente, e era de noite, né? Então, numa situação dessa, o irmão ultrapassou, e dava para ela ultrapassar também, porque ele estava a contar com isso. Ela ultrapassou o caminhão e, como viu o farol do carro vindo de lá, ficou na dúvida. E agora? E agora? E agora? Quer dizer, quando você está a ultrapassar, não pode haver dúvida, né? Ou termina a ultrapassagem, ou trava e volta para trás do carro que vinha. E agora? Até que resolveu ultrapassar e para evitar uma situação, ainda entrou, ainda esbarrou no caminhão e tal. Menos mal que foi só um susto naquele chacoalhão, enfim. A dúvida, ela pode ser algo destrutiva. Mas, uma coisa é certa, às vezes nós também não temos a plena certeza que os nossos sentidos podem dar. E isso é algo que nós precisamos também pensar e trabalhar a contar com isso. Há uma música bastante interessante que ouvi há tempos atrás, já ouvi depois de grande, né? Mas a música é mais antiga do que isso. Chama-se Cantiga por um Ateu. Alguém conhece essa música? Do Padre Zezinho? Acho que não, né? É uma música bastante conhecida no Brasil. E essa música diz assim: um grande amigo meu, que a sua fé perdeu, no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. E a lágrima teimosa, caindo no meu rosto, lavou meu preconceito de cristão. Então diz assim: eu sei que da verdade não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e faz pergunta é muito mais honesto do que eu. Então ele diz mais, né? Ao grande amigo meu, que a sua fé perdeu, no dia de Natal me confessei. Contei-lhe minha vida tão cheia de procuras, com tantas esperanças, que ele até sorriu. E aquele riso aberto nos trouxe bem mais perto, limpou seu preconceito de ateu. Então, novamente diz no refrão, né? Eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e faz pergunta é muito mais honesto do que eu. Então ele diz assim: por este amigo meu, que a sua fé perdeu, naquele mesmo dia eu fui rezar. E a minha prece amiga gerou esta cantiga, que eu fiz pensando muito em meu país cristão. Às vezes, muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Essa última parte mexeu comigo quando eu vi, sabe? Às vezes, muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Isso é um pouco aquela questão do tipo, faça como falo, né? Mas não faça como faço. Ou nós não pomos em prática
na nossa vida diária aquilo que professamos, aquilo que acreditamos. Isso é um fator de fraqueza e instabilidade. O inimigo, sabendo disso, ele tenta, de certa forma, atacar-nos onde ele é perito em atacar. Sabe o quê? Os nossos sentimentos. A nossa convicção, a nossa racionalidade, o inimigo só entra se nós permitirmos. Mas o nosso sentimento, ele ataca. Então ele faz o nosso sentimento a porta de entrada para o nosso entendimento. Por isso que a fé, ela é mais racional do que sentimento ou sentimental. Então veja que pensamento muito interessante do livro The Signs of the Times, 18 de abril de 1895. Diz assim: seria a ruína de muitas pessoas sempre confiarem em sentimentos de alegria para ter plena certeza de que são aceitas por Deus. Notaram que interessante? Seria ruína confiar em sentimentos de alegria para ter a plena certeza de que são aceitas por Deus. Devemos aprender a apoiar-nos em Sua palavra, mesmo sem sentimentos. Como entendemos isso? Muitas vezes nós temos um momento, onde estamos a tratar das coisas espirituais, tratar das coisas de Deus, e de repente nós saímos e comentamos com alguém: nossa, hoje o culto não me disse respeito, não senti nada, não ouvi nada, olha, foi uma experiência espiritual morta. Eu digo uma coisa para você: se no culto, se na exposição da palavra de Deus, mesmo que você não conseguiu ter aquele arroubo de sentimento, mas se alguma coisa falada entrou no seu intelecto, pôde mexer um bocadinho na sua maneira de pensar, houve ali uma experiência espiritual. O problema é que nós queremos muitas vezes ter assim aquele arroubo de sentimento, aquela comoção, aquele negócio que faz nos sentir extasiados e pensamos: nossa, hoje eu tive uma experiência espiritual fantástica. Eu digo uma coisa para você: hoje você teve uma experiência emocional fantástica. Porque fé não é emoção. Fé é convicção. Quando a convicção se associa à emoção, muito bem. Mas fé é convicção. A fé não está ausente de sentimento. A nossa experiência religiosa não está ausente de sentimento. Mas o sentimento não deve pautar a nossa experiência religiosa, porque Satanás trabalha com o nosso sentimento. Ele pode fazer alguém de fazer ficar destemperado. Há pessoas que estão longe de irritar outras, Não sei se repararam. Há pessoas que a história nos mostra que o filho da irmã White, o Edson, ele tinha um dom de tirar uma pessoa do sério. E muitas vezes a irmã White precisava retirar-se, orava, se acalmava e depois vinha e corrigia, Porque não devemos nunca corrigir uma criança alterados, porque ela pensa que ela está a ser punida pela nossa alteração, não pelo mal que ela fez, Então há pessoas que têm um dom de tirar os outros do sério. Então você sai do sério, ou seja, o inimigo usou um instrumento para mexer com seus sentimentos, e fora do sério nós perdemos a nossa capacidade de controle, não é? Muitas vezes é algo que nos fere o sentimento. Ao invés de nós ficarmos, digamos, irritados, nervosos, ficamos tristes, ficamos para baixo, ficamos desanimados por algo que acontece, por uma atitude desavisada de alguém, por uma atitude, quem sabe, até de propósito, Alguém que tem, assim, aquela capacidade de ferir sentimentos, E as outras pessoas veem: nossa, aquela pessoa é tão boa, tão gente boa, mas só quem teve o sentimento ferido por ela sabe, quão boa ela é em ferir os outros, Há também aquela situação onde surge um imprevisto, de repente você estava a contar certo com algo bom que acontecesse, acontece pelo contrário, coisas ruins, o sentimento vai abaixo. Então há muitas situações que fazem com que o nosso sentimento fique alterado de forma negativa. Mas há também aquilo que nos altera o sentimento de forma positiva. De repente o chefe te chama e diz: olha, eu tive que avaliar o seu trabalho e acho que já passou da hora de você ter aqui uma promoção. Ou quem sabe, olha, tem aqui um bônus pelo trabalho que você fez. Você fica feliz, Você fica alegre. Então o nosso sentimento, ele pode ser
variado de muitas formas. Nossa fé, ela precisa ser constante. Nós temos muitas vezes momentos onde temos mais fé, isso passa um bocadinho por nossa percepção, envolve também um pouco o sentimento, e às vezes momentos que temos menos fé. Mas devemos aprender a apoiar-nos na palavra de Deus, mesmo sem sentimentos. Se nós estamos, por exemplo, muito tristes, muito para baixo, desanimados, e alguém diz para você, olha, infelizmente para você, a tua noite vai durar para umas 2 semanas. Você vai acreditar nisso? Se não estiver na Finlândia, não acredita, né? Na Finlândia que a noite pode durar aí, né, 4 semanas, dependendo do lugar, até 4 meses, né? Mas nós sabemos que, por mais triste que estejamos, por mais triste nós estejamos, o dia vai clarear. Pode clarear com a nossa alegria ou ainda com a nossa tristeza, né? Já diz o Salmo que o choro pode durar uma noite, mas amanhã vem a alegria. Não quer dizer que vamos passar a noite a chorar para ficar alegre de manhã, quer dizer que existe um prazo, existe um tempo de validade para a nossa tristeza. Nós não podemos fundamentar a nossa vida no momento de tristeza, como não podemos fundamentar a nossa vida no momento de alegria. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Agora, por isso que a nossa fé vem ali como uma espécie de guião para quando as coisas ficam bem, a fé nos traz para o que é real. Quando ficamos também para baixo, a fé nos eleva também para mantermos um padrão. Então, as dúvidas e os medos contra os quais somos chamados a lutar constituem preciosa prova para a nossa fé. Obreiros de Deus que operam por nós um excelente e eterno peso de glória. Aquela mesma dúvida que nós devemos trabalhar contra ela, porque o apóstolo Tiago disse o quê? Aquele que duvida é como a onda do mar, né? Uma hora o vento manda para lá, aí foi. Daqui a pouco o vento manda para cá, aí vem. Daqui a pouco o vento manda para o outro lado. Então, quem duvida vai sempre ter razões para duvidar. Então, não devemos manter um padrão de dúvidas. Mas essas mesmas dúvidas que surgem, elas podem ser algo para trabalhar a nossa fé. De repente, alguém chega para você e diz, olha, você sabia que isso que você está fazendo é errado? Vai surgir o que ali? 2 hipóteses. Uma dúvida que poderá ali encaminhar para o caminho certo, ou uma certeza que lhe garantirá o caminho errado. Então, qual que é melhor? Ter uma certeza equivocada ou uma dúvida baseada, por exemplo, num aprendizado? Nesse caso, a dúvida não é sintoma. Agora, o que eu não posso é estar sempre a duvidar. Percebe? Então chega alguém e diz, olha, você tenha plena certeza, Deus já lhe perdoou os seus pecados. Você diz, não, acho que não, porque o meu pecado é muito sério. Deus vai precisar de pelo menos mais uns 2 anos para perdoar meu pecado. Deus precisa de tempo para perdoar nosso pecado? Ele perdoa na hora. Você terminou de pecar, pediu perdão, está perdoado. É tão simples quanto isso. As consequências são outras coisas. Percebe? Eu, por exemplo, ir numa loja. Vou ali na loja do vizinho, vejo ali um telemóvel, giro e falo, nossa, eu sempre quis um telemóvel desse. Saio na rua e penso, oh meu Deus, me perdoe, eu não devia ter roubado esse telemóvel. O vizinho já ligou para a polícia, a PSP me para. Fala, olha, você roubou a loja, não roubou? Olha, para a delegacia. Deus me perdoou, não perdoou? Ou não? Perdoou. Assim que eu confesso, eu sou perdoado. Mas a polícia não vai perdoar, não. Percebe? As consequências é coisa diferente, percebe? Nós devemos desassociar consequências de algo como, por exemplo, o castigo do pecado. Eu sou preso por um roubo que eu fiz. Eu estou sendo castigado por Deus? Não. Eu estou sofrendo a consequência de uma escolha que eu fiz. Percebe? Então, muitas vezes, nós vamos entender que quando nós temos um momento de dúvida, essa dúvida ajuda-nos a trabalhar aquilo que nós já sabemos. Então eu entro na loja e penso, não, mas espera lá, será que vale a pena fazer isso? Olha a vergonha, eu vou trazer para o nome de Deus. Aí que vai dizer que, olha, o crente roubou o telemóvel. Olha, um fulano da igreja adventista, o 7º dia, momento de reforma, roubou um telemóvel. Quer dizer, que feio para o nome de Deus, né? Olha só as consequências. Então, muitas vezes, nós duvidarmos também pode ser bom. Agora, nós não podemos manter-nos num padrão de dúvida constante em relação a tudo que se passa. Então,
certeza que muitas vezes nós temos para fazer coisa errada é muito pior do que aquela dúvida em relação a se é errado ou não. Porque já se costuma dizer, né? Se há dúvida, é porque tem alguma coisa errada aí. Se alguém chega para você e diz, olha, mas o que você está fazendo é certo ou não? Olha, acho que sim. Quer dizer, o acho já está ali dizendo o seguinte, toma atenção que alguma coisa não está a correr bem. Agora, se tem plena certeza, pode estar equivocado também, né? Nós costumamos dizer, há pessoas que estão cheias de certeza no seu erro, no seu equívoco. Então, aquele que duvida é mais honesto. Se alguém tem aqui plena certeza, não, eu vou pegar a A2, sabe o que é A2, né? Autoestrada 2. Eu vou pegar a A2 e depois de umas 3 horas de viagem, estarei no porto, se Deus quiser. Isso vai acontecer? Se for uma pessoa de fé, vai acontecer? Ela pega a A2, né, cheia de fé, cheia de certeza, convicta, sincera. Eu vou na 2 e depois de 3 horas estarei no porto, se Deus quiser. Vai acontecer? Nunca nessa vida. Por quê? Porque a 2 começa em Lisboa e termina no Algarve. A 2 nunca vai chegar ao porto. Percebe? Então não é o fato de ter certeza que as coisas vão correr tudo bem. Então é muito melhor a pessoa pensar, espera lá, mas essa autoestrada me leva para o porto? Deixa-me informar, deixa-me averiguar, deixa-me ver o que o mapa me diz, aonde essa estrada me leva. Opa, espera lá, me leva para Algesur, me leva para São Tiago, me leva para... Não, me leva para Portimão, mas para Porto não. Não, essa não me serve. Percebe? Então, nós precisamos muitas vezes duvidar de nós mesmos, mas jamais da palavra de Deus. Então, nós temos essa questão da dúvida. Então, a dúvida da qual nós devemos trabalhar contra, ela pode ser uma obreira para a nossa fé. Agora, o que fazer quando surge a dúvida? Ela vai surgir, né? Tem como evitar nós ficarmos com dúvidas sobre as coisas de Deus? Seria como dizer assim, eu trabalhei um tempo no Algarve, e era interessante que, às vezes de manhã quando eu saía, tinha lá, ou no teto, ou no capô, ou em algum lado do carro, tinha sempre assim uma coisa de gaivota lá. Plaf! Eu não sei, parece que esses bichos, né, eles têm assim uma espécie de um sensorzinho, um laserzinho, é ali, ó. Tum! Quer dizer, eu morava mais ou menos aqui uns 10 quilômetros do mar, ou 6 quilômetros, não me lembro bem. Certo? O bichinho saiu lá do mar, eu voltava para lá, né? Tanto lugar para fazer lá, tinha que vir aqui. Mas, vamos usar aqui um exemplo diferente. Nós podemos impedir que uma gaivota pouse na nossa cabeça? Você tem que ficar sempre olhando para cima, né? Depois tropeça, cai na parte dos braços e os dentes, né? Quer dizer, na sua vida normal, uma gaivota pode vir e, pum, pousa na sua cabeça. Não tem como você impedir isso. Mas tem como impedir ela fazer ninho? Tem, claro que tem. Pousar? Não tem como, né? Se formos dizer sobrevoar a sua cabeça, né? É impossível. Pousar, fica meio complicado. Mas fazer ninho não tem como impedir, né? Então essa que é a dúvida. Nós não podemos impedir que uma dúvida passe na nossa cabeça. Não podemos impedir que uma dúvida, às vezes até pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que uma dúvida faça ninho na nossa cabeça. Então, quando a dúvida vem, o que podemos fazer? Salmo 37 nos responde. Vamos lá ver, Salmo 37, os versos 3 em diante, diz assim: confia no Senhor, e o que mais? E do Salmo? Confia no Senhor e faz o bem. Há muita gente que confia no Senhor, mas não faz o bem. Aí fica cheio de dúvidas, né? Fica cheio de situações e problemas. Então devemos confiar no Senhor, mas também fazer o bem. E o que vai acontecer? Habitarás na terra e te alimentarás em segurança, né? Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há uma outra versão que diz, deleita-te também no Senhor. Há alguma versão que diz diferente? Alegra-te no Senhor, algo assim. O que isso quer dizer? Como? Deleita-te, né? Então, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor. O que isso quer dizer? Que você vai entrar em sintonia com a vontade de Deus. Você está em sintonia com a vontade de Deus, e o que vai acontecer? Ele vai satisfazer o que deseja, porque o seu coração vai desejar o quê?
o que Deus quer. Então aqui se cumpre o que lemos em São Mateus capítulo 21, verso 22. Tudo aquilo que pedis em oração, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Por que Deus muitas vezes não dá o que nós pedimos? Porque nós pedimos, como diz o apóstolo Tiago, para gastar nos nossos próprios interesses, deleites e para exaltar-nos a nós mesmos, né? Então por isso que muitas vezes Deus não dá. E isso surge o que é a dúvida. Ah, mas Deus não me ouve, portanto, olha, se Deus não me ouve, nem vale a pena mais eu orar. Deus te ouve e Deus te responde, só que não te responde como você quer. Porque muitas vezes você não quer o que está em concordância com a vontade de Deus. E isso também é um fator que pode fazer com que a dúvida apareça. Então, agrada-te ou deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que o trata mal. Precisamos perceber que há uma situação em nossa vida que nós não conseguiremos controlá-la. Nós não conseguiremos ter as rédeas em nossa mão. Nessa altura, é a altura de nós entregarmos nosso caminho ao Senhor, confiar nele de que ele vai fazer. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Imagina você, alguém que, por exemplo, vai te ajudar a fazer um trabalho, seja como for. Confiar em Deus, descansar nele para que a dúvida desapareça, é mais ou menos como essa história, não sei se já contei aqui, se não contei e contar de novo. Um índio, nos Estados Unidos, de uma daquelas aldeias, né, antigamente, alguns anos atrás, pegou um comboio, que era chamado aqueles Maria Fumaças, né? Não sei se lembram, que deitava muito fumo e tal. Aquele que andava assim com as rodinhas, né? Aqueles trens movidos a vapor. Inclusive, quem for ali na estação de Gaia tem lá uma réplica, né, de uma dessas locomotivas movidas a carvão, que provocava vapor, etc. Muito bem. Então ele pegou uma locomotiva dessa e fez uma viagem. Ele estava carregado com suas coisas, né? Um saco cheio de coisas que ele ia levar de um lugar para outro. Então, a locomotiva parou numa estação, tinha uma pausa de uns 40 minutos, ele desceu, e assim que ele desceu do comboio, ele viu, né, a locomotiva soltar assim, aquele monte de vapor, que faziam isso, né, para não arrebentar com as caldeiras. E ele pensou, nossa, como está cansada, como se cansou nesse animal. Então, quando ele retornou à viagem, o que ele fez? Ele pegou o saco, que ele levava junto, e meteu na cabeça, que é para poupar a locomotiva que se cansou muito na viagem, né? Faz sentido? Não faz, né? Eu conheci um senhor que fez algo como isso. Ele comprou um saco de ração, sentou na carroça e meteu o saco na cabeça. E perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, para descansar um pouco o cavalo, coitado. Ele vai puxar a carroça, eu levo o saco na cabeça. Montado na carroça, né? Muitas vezes é o que nós fazemos com Deus. Ou seja, nós entregamos nosso caminho ao Senhor, mas nós ficamos a carregar aqui também sem necessidade. Se entregou, descansa. Pronto, olha, Ele tudo fará. Às vezes é necessário isso, e a dúvida muitas vezes impede de termos uma experiência como essa. Veja só que pensamento tão interessante. Está no livro Como Encontrar a Paz Interior, no caso que eu tenho aqui referência ao Caminho a Cristo, página 105, mas está lá escrito o seguinte. Nossa fé deve repousar em evidências, não em demonstrações. Aquele que deseja duvidar terá oportunidade para fazê-lo, enquanto quem realmente deseja conhecer a verdade encontrará muitas provas em que apoiar sua fé. Notaram? Aquele que deseja duvidar vai encontrar muitos pontos de dúvida na palavra de Deus. A palavra de Deus não vai esclarecer todas as dúvidas, já vamos saber o porquê. Mas também quem quiser conhecer realmente a verdade, encontrará o quê? Muitas provas em que apoiar a sua fé. Então nossa fé deve repousar em quê? Em demonstrações ou evidências? Evidências. Qual a diferença entre evidências e demonstrações? Vou dar aqui um exemplo. Nós temos um ícone na história do cristianismo chamado João Batista. Já pensaram que João Batista é o elo entre a velha e a nova dispensação? Já pensaram nisso? É interessante, né? João Batista foi simplesmente o maior profeta que já pôs os pés na face da terra. Pelo menos as palavras de Jesus,
lembra o que ele diz? Depois que assassinaram João Batista, ele diz, quem vocês saíram para ouvir? Uma cana? Um caniço? Uma coisa qualquer? Não. Vocês ouviram falar, o maior dos profetas, eu digo para vocês, dos que nasceram de ventre de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. E eu pergunto para você, Jesus nasceu do ventre de mulher? Ele era melhor que João Batista? Como ser humano, sim. Como um agente da velha dispensação, sim. Eu vos asseguro, aquele que nasceu de ventre de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas, por outro lado, ele assegura o seguinte, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque o menor no reino do céu é aquele que conhece o reino da graça. João Batista não conheceu o reino da graça. Ele anunciou o reino da graça, mas ele não conheceu o reino da graça. E qualquer um que tiver conhecimento do reino da graça é maior do que João Batista, nos privilégios, porque ele conhece a graça que veio de Cristo de forma personificada. Porque a graça de Cristo esteve desde o Éden, né? Pois o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Jesus simplesmente oficializou a morte do Cordeiro quando veio à Terra, mas ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, no caso de João Batista, Jesus diz que ele foi um grande homem, o maior profeta da velha dispensação. Neste caso, João Batista, certa vez, viu Jesus se aproximando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso? Fé, convicção, né? Jesus chega para João Batista e diz, olha, eu venho para que possas me batizar. E João Batista diz, tu vens a mim para que eu te batize? Eu preciso ser batizado por ti. E Jesus diz, batiza-me tu para que possa cumprir as Escrituras. E Jesus foi batizado, né? Cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 7, 8 e 9. Né? Muito bem. Mas João Batista foi preso, estava no cárcere. Aquele homem acostumado naquele labor constante, né? Constante atividade, sempre a pregar, a anunciar o reino de Deus que estava próximo. Alguém diz, mas tu, aquele que havia de vir, tu és o Messias? Ele falou, não, o que vem depois de mim não sou digno nem sequer de amarrar os seus atacadores, né? Ou, na linguagem bíblica, desatar a sandália dos seus pés. Ele estava no cárcere. Já estava ali algumas semanas, não sei, alguns meses. E de repente, ele foi assaltado pelo quê? O que começou a vir à mente de João Batista? Parece que a gaivota pousou e começou a fazer ninhos, né? Começou a ficar cheio de dúvidas. E o que ele fez? Ele chamou alguns de seus discípulos. Os discípulos podiam transitar livremente, visitá-lo na prisão. Chamou um de seus discípulos e disse, olha, vai ter com aquele que batizei lá no Jordão e pergunta para ele se ele é o que havia de vir ou se devemos esperar outro. Ele perguntou isso por quê? Porque está cheio de dúvidas. A dúvida encheu sua cabeça. E os discípulos foram ter com Jesus. E chegaram para Jesus e disse, olha, sabe aquele que te batizou? Ele mandou perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir ou devemos esperar outro. E Jesus disse o quê? Me acompanhe durante esse dia. E tiveram ali com Jesus, né? Na verdade, o dia bíblico é 12 horas, né? Porque as 12 horas são noite, né? Quando a Bíblia fala dia, fala a mesma parte clara, né? Quando fala o dia de 24 horas, fala dia e noite, como Jonas, né? Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, né? Já no caso, quando jejuavam 3 dias, era mesmo a parte clara do dia, né? Mas é um detalhe à parte. Então, neste caso, eles andaram com Jesus durante aquele dia. E no final do dia, durante aquele dia, eles viram cegos verem, mudos falarem, coxos andarem, viram demônios serem expulsos, viram o reino do céu ser anunciado, viram maravilhas acontecerem, viram as pessoas tendo suas vidas transformadas, ouviram coisas fantásticas. E Jesus disse para eles, o que vocês viram durante esse dia, fale para quem vos enviou. Jesus nem sequer mandou um recado direto para João Batista. Nunca foi visitá-lo no cárcere. Nem nessa oportunidade mandou um recado para ele. Parece que abandonou João Batista, né? Numa outra altura vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas João Batista no cárcere cheio de dúvidas. Chega lá os discípulos para João Batista e diz, olha, ele não mandou dizer nada. Ele não respondeu nada para você, mas o que vimos foi cegos verem, mudos falarem, né, surdos ouvirem,
corços andarem, demônios serem expulsos, vimos coisas fantásticas. E João Batista disse, não precisa de mais nada, não precisa de mais nada, acabou, 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 acabou. Dúvida, vai-se embora, acabou. Ele é o que havia de vir, pronto, ponto final. Não tem razão para estar aqui cheio de dúvidas, não. João Batista recebeu o quê? Demonstração ou evidência? Evidência. Isso é evidência. Ele teve evidências de que o que ele anunciou era realmente quem? O Messias que havia de vir. Os fariseus certa vez chegaram para Jesus e diz, dá-nos uma demonstração e nós acreditaremos. E Jesus diz, vocês têm evidência de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, convém que o Filho do Homem seja também 3 dias no ventre da terra. Né? 3 dias, 3 noites no ventre da terra. Evidências. Muitas vezes o nosso problema é que nós queremos demonstrações para que nós possamos ter o quê? Fé. Mas a fé baseada em demonstração não é fé, é facto. Se você vê um facto e não acredita, deve conversar com Freud, né? Ver o que passa com a sua cabecinha. Eu acho que nem Freud vai conseguir explicar, né? O pai da psicanálise. Nós vamos entender que convicção é um fruto da fé. Mas nem sempre a convicção pode ajudar-nos a combater as dúvidas. Muitas dúvidas precisam ser combatidas pela fé. E a Bíblia não nos dá elementos completos para nós abanarmos todas as dúvidas da nossa cabeça. Por quê? Por que a Bíblia não nos responde tudo? Deus nos dá a resposta. Isaías 55, os versos 8 e 9. Que diz lá? Isaías 55, versos 8 e 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O verso 8, nós postamos antes, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos do Senhor. Por quê? Porque os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Não tem como nós alcançarmos o pensamento de Deus. Então a Bíblia jamais vai esclarecer todas as dúvidas e questionamentos que nós temos. Mas aqui nós começamos a ter o quê? Uma experiência eterna com Deus. Jesus disse em São João capítulo 17, verso 13, o quê? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Ou seja, através da fé é que nós vamos compreender muitas coisas. Se alguém me perguntar, me explica lá esse mistério, esse fenômeno de Jesus ser 100% Deus enquanto estava na terra e agora no céu ele ser 100% homem. Eu vou dizer para eles, olha, eu não tenho explicação. Mas então por que você aceita? Porque eu aceito. Pela fé eu entendo que posso aceitar isso sem explicação alguma. Ponto. Resolvido. Nem sempre vamos ter explicações, mas precisamos ter fé. E é por isso que a Bíblia nos deixa muitas coisas por explicar. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a Bíblia tivesse os factos todos, as evidências todas, as demonstrações todas, não iríamos precisar de fé. Se não precisar de fé, ia precisar de confiar em Deus para quê? Iria confiar no sacrifício de Deus para quê? Percebe? Então a fé é necessária, ela é o antídoto da dúvida. E aí surge aquela questão também bastante interessante. Muitas vezes, nós, inclusive esse está na continuação da leitura anterior, tem um pensamento sobre isso, nós iríamos Deus ia deixar de ser supremo e o ser humano ficaria com realizações como a de Deus, se alcançar os pensamentos de Deus. Por isso que é essa distância, né? Muito bem. Imagine o seguinte, se nós precisássemos de demonstrações para crer, iria acontecer algo muito semelhante a essa ilustração. Jesus foi assassinado, né? O testemunho diz que Satanás assassinou Jesus, né? Tirou-lhe a vida. Foi o ato de assassínio do universo, né? Jesus morreu devido a esse facto, ressuscitou, apareceu a algumas mulheres,
depois apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, e depois apareceu a um grupo de discípulos reunidos. E esses discípulos anunciaram aos demais. E quando Tomé soube que Jesus havia aparecido para os outros discípulos, ele foi tomado por uma aguda dor de cotovelo. Esse também, irmãos, é um fator que muitas vezes nos leva à descrença e à falta de fé. Ah, mas já que não me incluíram, também não aceito. Tomé simplesmente rejeitou dar o seu testemunho a favor da ressurreição de Jesus, porque ele pensou, mas por que Jesus apareceu para os outros e para mim não? Eu não vou acreditar, eu não quero acreditar. Isso é uma forma de eu ver esse fato, né? Há outras formas ou pontos de vista. Mas, dentro desse contexto, devido aos sentimentos, Tomé deu lugar à incredulidade. E Tomé disse o quê? Eu só acredito se eu tocar no seu lado e pegar na sua mão ferida. Se não for assim, eu não acredito. Ele pôs uma condicionante para aceitar a ressurreição de Jesus. Muito bem, passou alguns dias, estavam reunidos muitos discípulos e Jesus apareceu no meio deles. Como ele entrou ali, não sei, eu não estava lá, né? Eu só ajudei a limpar um bocadinho a sala que estava bagunçada. Não... Brincadeira, né? Ele pode ter entrado enquanto eles entravam, né? Pode ter passado também de forma diferente, mas entendemos que Jesus estava em corpo carnal glorificado. Porque ele comeu, né? O espírito não come, né? Come livro, segundo diz, né? Diz que o livro é pão do espírito, né? Já ouviu falar isso? Então, certo espírito come livro, mas brincadeira à parte. Jesus entrou no meio deles. De certa porta estava aberta, eles não viram, né, no meio das pessoas. Jesus entrou, estava no meio deles. De repente, Jesus se manifestou no meio deles. E Tomé estava junto. E agora, quando se manifestou, Tomé reconheceu a Jesus. Eu fico agora a imaginar Jesus dizer, Tomé, venha cá, Tomé. Chega aqui. Vem até aqui. E Tomé pensando, epa, não precisava. Eu tinha muitas evidências de que Jesus tinha ressuscitado. Mas ele baseou sua fé no quê? Numa demonstração. Ele disse, se eu não tocar no seu lado, não pegar na sua mão, eu não acredito. Então Jesus, Tomé, vem aqui, vem até aqui, Tomé. Quem sabe ele estava com as marcas ainda, né? Não sabemos se estava a cicatrizar a ferida ou se no seu corpo glorificado, né? Sabemos se ficou as marcas da coroa de espinho, dos cravos na mão, né? Ficou ali as marcas, vão ficar pela eternidade toda. Então vem cá, Tomé. Chega até aqui. Olha, toca aqui. Toca aqui meu lado ferido. Toca aqui minha mão. Tomé, porque vistes, crestes, mais do que feliz, bem-aventurado, aqueles que não viram e creram. Sabe para quem Jesus está a falar isso? Para você. Está a falar para mim. Por quê? Porque ele sabia que chegaria a uma altura que muitas pessoas iriam basear a sua fé em demonstrações. Ele diz, bem-aventurado aquele que crê sem demonstrações, apenas nas evidências que são bem claras na palavra de Deus que está ali bem assentada diante deles. Eu digo uma coisa para você, todos nós, em qualquer altura, temos razões para duvidar. E um dos principais fatores que nos leva a duvidar é justamente o fato de nós, muitas vezes, não queremos aceitar o que diz a palavra de Deus. Nós temos uma maneira bastante nossa, né, de lidar com as coisas, como diz o Jesus em São Marcos capítulo 7, versos 6 a 9. Bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito. Isso é só falar para os escribas e fariseus, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma experiência espiritual superficial. Façam que a dúvida tenha ali muito alimento. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como os lavados de jarros e copos e fazer muitas outras coisas semelhantes. E dizia-lhes, bem validais os mandamentos de Deus, para guardares o quê? A vossa tradição. E eu pergunto, há tradição no nosso meio hoje? No nosso meio nós temos uma tradição muito enraizada, até
podemos dizer que é uma doutrina que é chamada doutrina do achismo. Já ouviu falar sobre isso? A doutrina do achismo. O Espírito de Profecia está a dizer, a Bíblia está a dizer, mas aí eu prefiro me basear na doutrina do achismo. Mas eu acho que é a doutrina do achismo. Hoje, a nossa tradição é isso. Mas eu acho que... mas eu não vejo desse jeito. Eu acho que... Então diz já Jesus, né? Invalidar os mandamentos para guardar as vossas tradições. Nós precisamos entender que o inimigo ele é muito astuto. Ele usa de muitas formas para levar com que a dúvida possa ter lugar em nossa mente. Ele não precisa ter um jardim, um pomar de dúvida. Basta ele ter uma semente plantada. Ele vai saber cuidar da sementinha dele. Uma altura ele mexe um bocadinho mais com a terra, outra altura ele rega, outra altura começa a brotar e tal. Ele não precisa ter um pomar de dúvida na nossa mente, basta ter uma sementinha. E nós precisamos, pela graça de Deus, detectar essas sementes e arrancá-las todas, porque não há outra forma de agradarmos a Deus a não ser pela fé. As dúvidas poderão aparecer, e elas aparecerão. Mas uma coisa é certa, quando nós estivermos convictos de que, através da fé em Cristo, nós iremos ter tudo aquilo que precisamos para chegar ao céu, nós iremos deixar de lado a dúvida, vamos deixar de lado o temor, vamos deixar de lado a... Hoje não toma decisão? Me ajude lá. Mas... Não, tem uma palavra que agora escapou-me. Sim, a indecisão, ou seja, quando nós ficamos aqui naquele vale da dúvida, né? Vou, não vou. Muitas vezes o que precisamos é nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Assim, meu coração se entristece, disse a serva do Senhor, quando pensa em quantas pessoas perderão o caminho para o céu por não estudarem o guia que Deus lhes deu. Não há qualquer possibilidade de que essas almas possam ser salvas, uma vez que, tendo a palavra de Deus à sua disposição, não têm interesse em pesquisar e familiarizar-se com as instruções que ele lhes deu, apontando o único caminho que conduz ao céu. Oportuna é a pergunta do apóstolo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, verso 3. Nós precisamos estar sempre atentos. Nós precisamos estar sempre dispostos a pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Faça com que pela fé que uma vez o Senhor entregou aos santos, eu possa ter uma nova experiência de vida. Que essa fé possa me ajudar a alcançar aquilo que eu tenho tanto lutado para alcançar. E ao mesmo tempo, ela possa espantar qualquer dúvida que possa surgir em minha mente. Porque Deus tem muito prazer em fazer, sabe o quê? Em premiar a nossa fé. Mas aquela fé que vai contra evidências negativas, contra demonstrações negativas, contra tradições, contra tudo que acontece à nossa volta. A nossa fé deve ser aquela fé que nós vamos confiar e vamos avançar. Que Deus possa nos ajudar a compreendermos que há um perigo na dúvida. Ela pode ser o que nos vai orientar para reformular a nossa maneira de ser e seguirmos o caminho que é Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. Ou ela poderá nos destruir. Que Deus nos ajude a identificar tudo aquilo que tem nos feito ter uma experiência menos próxima com Deus. E vencermos tudo quanto é tipo de dúvida que o inimigo possa colocar, para que através da fé possamos um dia alcançarmos a vida eterna. Que Deus nos ajude e nos abençoe para isso. Amém.